Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Esse exercício que caiu no Enem em 2017, ele costuma gerar bastante confusão porque esse circuito ele é um pouco esquisito para quem não tem muita experiência com análise de circuitos. Então eu vou mostrar aqui uma das possíveis técnicas de se redesenhar circuitos elétricos. Existem várias. Na verdade, análise de circuito é uma área bem vasta da física, então aqui a gente só vai ver realmente o básico do básico, mas essa técnica aqui pode te ajudar nesse e em outros exercícios. É uma das técnicas mais conhecidas, que é a gente nomear esses nós, né, essas junções que tem aqui no circuito, porque daí fica um pouco mais simples da gente ver o que está acontecendo. Então, a gente sabe que aqui no fusível, o máximo que ele suporta é 500 mA, ou seja, meio ampere. Então, para começo de conversa, a gente vai admitir que a corrente que vai passar nele é exatamente essa de meio ampere. E aí a gente vai saber qual que é o máximo possível que a gente pode fornecer de tensão antes dele queimar. Então, para começar a nossa análise, a gente vai chamar esses pontos aqui de A, B, C e D. Geralmente o A e o B, que são os pontos que estão ligados na tensão, na bateria, a gente deixa eles nas extremidades. E aí o C e o D, ou outros pontos que tiverem aqui, a gente deixa como intermediários. Então a gente vai copiar a disposição aqui dos pontos. Então tem A, B, aqui em cima C e aqui embaixo D. E a gente vê o que está ligando A e D. Se a gente olhar aqui na figura, A e D estão sendo ligados de um lado aqui pelo resistor de 60 ohms. Então aqui a gente coloca um resistor de 60 ohms. E na outra ramificação tem em série um resistor de 120 e o fusível. Então aqui 120 ohms e o fusível. Entre A e C, a gente tem só o resistor de 60 ohms. Entre C e B, a gente tem, por um lado, o resistor de 60 ohms e, por outro lado, a gente tem o de 30 ohms. E aí, entre B e D, a gente tem o de 40 ohms. E aí, o A e o B estão ligados na bateria, que está fornecendo uma tensão U. Então, olha que interessante. A bateria está fornecendo a tensão. Quando chega aqui no ponto A, essa tensão, né, vai ter essa parte do circuito. Aqui que eu estou circulando em azul, está ficando uma bagunça, mas o que importa é a gente entender. Essa parte do circuito está em paralelo com essa parte de cima do circuito. Então quer dizer que a tensão elétrica aqui nessa parte de baixo vai ser a mesma que a tensão elétrica lá na parte de cima. Se a tensão vai ser a mesma, a gente não precisa nem se preocupar com isso que está em cima, porque tudo que interessa para a gente está aqui embaixo. Então aí, no final das contas, a gente quer saber qual que vai ser a tensão elétrica entre A e B. Tensão elétrica entre A e B, que é o que a gente quer saber, é a mesma coisa que a tensão entre A e D, ó, pontos A e D aqui, mais a tensão entre D e B. Porque lembre-se, deixa eu colocar uma outra cor aqui. Se a gente pegar aqui do ponto A até o ponto D, esses resistores, e esse resistor que está do ponto
D ao ponto D, eles estão ligados em série. E numa ligação em série, a soma das tensões é igual à tensão total. Então agora a gente vai calcular a tensão entre A e D e a tensão entre D e B. Primeiro, a gente vai calcular a tensão entre A e D sabendo que nesse resistor de 120 ohms, então, no resistor de 120 ohms, vou colocar essa cor aqui, no resistor de 120 ohms, a gente sabe que a corrente elétrica que vai passar nele é a mesma corrente elétrica que vai passar no fusível, ou seja, meio ampere, e pela lei de Ohm, U é igual a 120 vezes meio, que é igual a 60 volts. Então aqui a gente já tem um pedaço do caminho já feito, porque se a tensão nesse resistor é de 60 e ele está em paralelo com esse daqui, aqui embaixo também vai ser 60 volts. Agora, numa associação em paralelo, a tensão é a mesma e a corrente se divide. A grande questão aqui é, se está passando meio ampere no fusível, quantos amperes estão passando nesse resistor de baixo, de 60 ohms? Não tem muito segredo, é só a gente fazer a lei de Ohm de novo. Então, no resistor de 60 ohms, a tensão a gente já sabe que é 60. O valor da resistência é 60. E aí a gente vai calcular o valor do I' aqui, que é essa corrente que vai passar aqui. Aqui em cima, lembrando, é meio ampere. Simples, né? 60 igual a 60 vezes I', quer dizer que o I' é 1 ampere. Então, se no ramo de cima tem meio ampere e no ramo de baixo tem 1 ampere, então a corrente total, pela lei dos nós, I vai ser meio mais 1, 1,5 amperes. E por que isso é importante? Porque nesse circuito, que está bem bagunçado, mas paciência, se aqui tem 1 ampere e aqui meio ampere, quer dizer que nesse pedaço do circuito vai estar passando 1,5 amperes. E a gente vai usar isso para descobrir a tensão no resistor de 40 ohms. Então agora, no resistor de 40 ohms, passa 1,5 amperes. Então, U vai ser 40 vezes 1,5, que pelas minhas contas dá 60 volts também. Então, U entre D e B é igual a 60 volts. E esse U que a gente descobriu aqui antes era entre A e D. Entre A e D. Então, a gente já tem tudo que a gente precisa. U entre A e B vai ser 60 volts mais 60 volts, total 120 volts. Então, essa é a tensão máxima que a gente pode aplicar nesse circuito antes que o fusível queime. Vocês que têm muito mais habilidades de desenho do que eu, acho que vocês conseguem fazer um desenho um pouco mais bonito, mas a regra aqui ela é muito simples. A gente identifica os nós do circuito, ou seja, onde tem essas ramificações, atribui letras para eles sempre que passar por um componente, né, que a gente só está falando de resistores, então se passar por um resistor, a gente tem que trocar de letra. Se tivesse um curto-circuito aqui em algum lugar, a gente manteria a mesma letra do nó anterior. Mas isso aí já é o suficiente para resolver esse exercício confuso do Enem.